Buenos días a todos y todas, a todos los participantes de nuestra formación modular en políticas públicas, una iniciativa de la FAO, de Procasur y también de SECAC. Hoy estamos aquí con Luis Beduski, de FAO, y vamos a continuar reflexionando sobre el campo de políticas públicas para la agricultura familiar. Luis, muchas gracias por estar aquí con nosotros y te pediría que inicialmente te presentase para que todos te conozcan. Dale, muchas gracias. Um atento saludo a todas, a todos. Eu sou Luiz Carlos Beduski, oficial de políticas em desenvolvimento territorial aqui da Oficina Regional de la FAO para América Latina e o Caribe e coordeno acá todo o trabalho ao redor do programa de construção de sociedades rurais prósperas e incluyentes. E aí a agricultura familiar é um dos temas importantes, centrais que vamos trabalhando. Perfecto, perfecto. Luis, en la sesión número 4 de nuestra formación, hablamos y reflexionamos sobre lo que sería un campo específico de políticas públicas dirigidas a la agricultura familiar. De la misma forma que tenemos un campo de políticas para salud, para la educación, para la protección social, y estábamos intentando caracterizar qué sería este campo, cuáles serían los temas principales. Entonces, quería te preguntar inicialmente cómo fez esta cuestión, si piensas que es posible hablar de un campo de políticas públicas dirigidas a la agricultura familiar y si sí, ¿cuáles serían las principales cuestiones o los principales temas de estas políticas públicas? Dale, quizás entonces, yo creo que es una pregunta central, ¿no? Para ver cómo se dá também um pouco a sociogênese do próprio campo, não? Uhum. A ideia de agricultura familiar, em contraposição a várias outras, surge aí, basicamente, nos 90, com muita força, partindo da ideia de que são unidades, que combinam produção e consumo, não são só unidades de produção. Perfeito. Dos se pautam ou se basam em três características principais, não? A própria tenência da terra, pero também a mão de obra, principalmente, é familiar. E aí se pode usar o nível de ingresso, não? Como formas de estratificação para, de certa forma, reflejar a própria heterogeneidade dentro dessa categoria. Isso surge, de um lado, desde o mundo acadêmico, analítico, não hacer essa diferenciação, há um grande debate ao redor da própria categoria, como categoria analítica, pero, e isso é importante, creio, para a configuração de um campo de política, passa também por um processo, de reconhecimento por os próprios sujeitos, não? Os agricultores e as agricultoras familiares acabam incorporando essa categoria como um rasgo de identidade, como uma forma de afirmação de sua agência em los processos de política. E, por último, isso se vai traduzindo em distintos países, em diferentes ritmos, em determinadas inovações institucionais, não? Se vão criando instrumentos específicos, legislação específica, políticas, programas, projetos específicos. Essas três características, portanto, analítica, social e político-institucional, eu creio que senta a base para que se possa afirmar que há um campo de políticas ao redor da agricultura familiar. Um campo que se vai construindo, obviamente, sem conflito, sem disputa, pelo que, de certa forma, vá permeando, vá passando por distintas arenas de discussão, seja dentro dos países, seja já num campo mais supranacional. Eu creio que acá a REAF, a Reunião Especializada de Agricultura Familiar no Mercosul, teve papel muito importante nisso, em criar os mecanismos que permitiam diálogo intenso entre governos, movimentos sociais, sociedade civil
e a partir de aqui, e há muita literatura ao redor disso, em como se vai circulando as ideias, como se vão circulando as experiências, não? Então, creio que acá creio que é acertada a ideia de pensar a agricultura familiar como um campo específico das políticas públicas, com uma determinada aposta, creio, Luiz, e colegas, que diferencia um pouco do debate anterior. Não? Quando falávamos muito nos 80, de la pequena produção, era sempre algo que estava quase que condenado a ser superado por um processo de industrialização, de urbanização, e a agricultura familiar, eu creio que e nessa nova configuração acaba mostrando que não só existe nos territórios, pelo que também pode dar uma contribuição importante desde o ponto de vista também econômico, não? Então, creio que acá há uma diferenciação e que acaba ponendo de manifesto uma ideia central, que é segundo a qual, sempre quando há condições, incentivos, a agricultura familiar responde tão bem ou melhor que a agricultura patronal. Não há nenhum fator endógeno que as diferencia, sino mais bem são as respostas a determinada estrutura de incentivos que é dada historicamente. Não? E aí creio que temos alguns temas a conversar sobre esses incentivos, sobre que tipo de instrumento se vai utilizando. Perfecto. Entonces, podríamos entender que inicialmente hay un foco más específico en políticas para incentivar la producción de la agricultura familiar, pensando en la agricultura familiar como productora de alimentos. Claro, especialmente agora, não? Eu creio que estamos vivendo um momento extremamente desafiador em que a própria alimentação e a agricultura vuelven, não que não haya um Estado, pero vuelven a ter o reconhecimento de seu rol central, não só para enfrentar determinadas crises que estamos vivendo, sino também para lograr alcançar aquele que é, quizás, a grande utopia da humanidade nesse século XXI, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, não? Ou seja, se uno vai mirando cada um dos 17 ODS, vai encontrar um vínculo com a alimentação e a agricultura, e aí dentro da alimentação e a agricultura, de las agriculturas familiares. Eu creio que aí há um tema, ou pelo menos um reconhecimento cada vez mais crescente do rol de essa categoria específica. Como dizia, acá muitas vezes produzem menos ou poderiam produzir mais se bem apoiados. E aqui vamos ver, por exemplo, limitações em termos de acesso a ativos, no? Terra, água, energia, infraestrutura. Ou seja, o menor acesso a ativos impõe determinadas limitações na agricultura familiar que impedem que desenvolva todo o seu potencial. Eu creio que, junto com o acesso a ativos, há também uma limitação de acesso a serviços rurais. E acá me permito diferenciar em serviços financeiros e não financeiros. Não? Os serviços financeiros, por exemplo, crédito, seguros, ahorro, não? É sempre mais difícil para a agricultura familiar, por exemplo, ahorrar, porque a diferença do mundo urbano não está aí a caja de ahorro, não está aí não. Eu ahorro em agricultura familiar comprando um chivo, comprando um cerdito adicional, e isso é muito mais riesgoso que meter a plata em uma instituição financeira. E o mesmo crédito, não? E também um menor acesso a serviços não financeiros, como a assistência técnica e extensão rural, serviço de inovação, de informação, não? Chega menos informação, às vezes, no mundo da agricultura familiar, o que genera mais dificuldades, por exemplo, para acceder a mercados. Não? Porque hay una tercera dimensión que se ve, hay que trabajar, seguir trabajando, que es todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de las organizaciones de la agricultura familiar.
não? Se bem foi importante em um tempo, cada vez mais vamos vendo que há um desafio, desde as políticas públicas, de incentivar processos de organização em distintas naturezas, associações, enfim, cooperativas, lo que seja. E uma quarta coisa que quizás vai ser cada vez mais importante, todo o acesso à inovação e à digitalização. Não? Esse aí vamos conversar um pouquinho mais adelante. Mas, enfim, são algumas restrições que põem a agricultura familiar em uma situação de maior dificuldade para competir nos mercados. Não? Isso eu creio que é uma parte de essa análise que há que fazer. Do outro lado, muito mais do lado do acesso a mercados, não? E acá creio que é importante isso. Os mercados muitas vezes são entendidos como um Deus ex machina, um simples encontro de curvas de oferta e demanda. Quando nós outros sabemos, ou cada vez há mais evidências, principalmente desde a sociologia econômica, de que os mercados também são moldeados, são construídos socialmente. E acá, se é assim, há campo para incidir desde as políticas públicas em organizar mercados que respondam a determinados fins, por exemplo, a inclusão da produção da agricultura familiar, especialmente quando essa produção tem determinados atributos sociais, culturais ou ambientais que podem ser mais valorizados em los mercados. Então, isso aqui entram, por exemplo, os programas de compras públicas, né, os programas de alimentação escolar, todo o que é circuito curto, e mesmo ela disputa por os circuitos mais ampliados, especialmente naqueles produtos que, se a agricultura familiar também é competitiva, café, cacau, não? São produtos que têm uma participação muito vigorosa da agricultura familiar e que também se negociam muito mais allá de seus próprios territórios. Enfim, isso todo configura, creio, João, um cenário que há que seguir fortalecendo e no que vimos nos últimos 2 anos, não? Também muito ampliado por lo que são os sistemas de proteção social, basados em um enfoque de direitos. Não é acá regalar plata, sino mais bem pensar a proteção social como um piso que empurra para arriba as populações, não os atores. Sí. E aí creio que há muita discussão, há muito que profundizar. Não? Sí, sí. Y cuando estaba aquí te escuchando, y también me parece que, inclusive por el fortalecimiento de la agricultura familiar, los propios sujetos que se ven como una categoría analítica, política, pienso que podríamos también pensar de una manera más amplia en políticas de desarrollo rural, del cual las políticas de agricultura serían una parte, pero también tenemos la de protección social, políticas culturales, políticas de educación, porque el escenario rural también se modifica, también gana visibilidad con la agricultura familiar. Entonces, ¿piensas que es posible pensar de esta manera? Claro que sim. Não, eu creio que é um temaço, porque, por um lado, por isso insisti ao início de nossa conversação, não, de que essas unidades são unidades de produção e consumo. Não são netamente unidades de produção. Então, acá também há uma combinação permanente, um equilíbrio dinâmico entre produzir e consumir, que acaba sendo, e aqui vem uma outra palavrita que é importante, creio eu, também grande parte da agricultura familiar em Latinoamérica é pluriativa. Tem outras atividades mais allá da própria agricultura. Tem atividades não agrícolas no mundo rural. E acá passa a ampliar-se, como tu bem sugere, essa mirada mais ampla ao redor do desenvolvimento rural, não? E das múltiplas funções que pode cumprir a agricultura familiar. Eu tenho insistido com os colegas acá que, por lo menos, as 5 dimensões às quais a agricultura familiar tem uma relação direta e que vai ser cada vez mais valorizada. A primeira, e estamos vendo com muita força agora, especialmente nesse cenário de alça brutal dos preços de alimentos, de fertilizantes, não? A primeira é a vinculação da agricultura familiar com a segurança alimentar e a boa nutrição, não? Em produzir alimentos frescos, mais saudáveis,
há um potencial acá de valorização da agricultura familiar e nesse sentido de melhorar a nutrição de todos nós outros. Latinoamérica é a região em que é mais cara do mundo para alimentar-se bem. Uma dieta saudável é mais cara em Latinoamérica, o que é quase uma contradição, que em outras partes do mundo. Então, aqui há campo para que a agricultura familiar pueda contribuir. Uma segunda dimensão que me parece muito importante tem que ver com o rol que pode ter a agricultura familiar, uma agricultura familiar fortalecida em diminuir a desigualdade, a pobreza, a desigualdade entre indivíduos, entre territórios. É decir, acá há um tema, para que tenhas uma ideia, 1 de cada 2 habitantes rurais em Latinoamérica é pobre. Não? E isso está empeorando. Então, um suposto é que uma agricultura familiar fortalecida pode generar condições para a superação da pobreza e a diminuição da desigualdade, sempre quando haja o que conversamos antes, não? Esse conjunto de incentivos. Uma terceira vinculação muito forte que creio é todo o que tem a ver com a gestão de recursos naturais, câmbio climático, aproveitamento da biodiversidade. Em Latinoamérica, mais ou menos, e no mundo não é muito distinto, nossa alimentação está basada em algo como 9, 10 produtos, não? Plantas que, ao longo do tempo, a ciência, os estudos de investigação foram direcionando para nossa alimentação. Há toda uma riqueza na biodiversidade que todavia não é aproveitada, explorada, e acá, outra vez, a agricultura familiar pode jogar um rol interessante, importante. Además de isso, fortalecer o tecido social nos territórios. Não? Ou seja, quando há um tecido social sólido, vibrante, aí é onde há também paz, há mais segurança, não? Onde se vai, onde o tecido social se vai fraturando, é onde vemos as situações mais complicadas. E por último, pero não menos importante, a agricultura familiar pode ter um rol muito importante em la dinamização econômica dos territórios rurais. Não? Pode enfrentar temas como melhorar o trabalho decente, não? Tem um potencial de inovação que muitas vezes passa desapercebido. Então, essas 5 dimensões, meio ambiente, dinamização econômica, pobreza e desigualdade, fortalecimento do tecido social e segurança alimentar e boa nutrição, creio que criam um espaço para a inserção da agricultura familiar extremamente favorável. Não? Sempre quando, outra vez, desde as políticas públicas também exista o conjunto de instrumentos que permitam fazer com que esse potencial efetivamente se realize. Não? Muito bem. Luiz, está bueníssima tu análise e tu construção, porque nos mostra que, además de políticas e instrumentos que são mais focados na produção, se abre um campo mais amplo, mirando políticas de desenvolvimento territorial, desenvolvimento rural, e também nos conta de temas emergentes, de temas novos, como os impactos do cambio climático, digitalização, inovação. Então, te haria uma última pergunta, um pouco mais de contexto também. Que para ti seriam os principais desafios de los governos ou de los actores involucrados en este campo de políticas de la agricultura familiar? Como hacer esta mezcla de lo más tradicional con lo más innovador, del más focado con el más amplio? ¿Qué te parece serían las cuestiones principales? Dani, super buena pergunta, porque creio que nesse equilíbrio entre o que temos e que funcionou em um determinado momento, com o que necessitamos nesse novo cenário, é parte de la discussão que tem que emergir, não? É verdade que não vamos lo que funcionou ao início da década de los 2000, que foi muito potente na região,
pode que não seja suficiente nesse momento de maior restrição fiscal nos governos, de desafio mais grande em relação à dimensão mais que tudo econômica e política, não? Porque também tampouco há que se olvidar disso, não? Também a região como um todo vem enfrentando o desafio de encontrar os espaços de coalizão política, não? Como em algum momento já foi a REAF, enfim, eu creio que há sempre que mirar essa multiescalaridade, ou seja, desde o regional hasta chegar nos territórios. Dito isso, eu creio que há dois comentários prévios a entrar em tu pergunta. Um é poner de manifesto a importância que tem e o trabalho que se hizo escuchando os movimentos sociais alrededor do plano de ação do decênio da agricultura familiar. Creio que os 7 pilares do plano, no, partindo por isso, criar um entorno político mais propício para fortalecer a agricultura familiar. A dimensão de juventude, ou seja, o próprio relevo generacional. Há que ter instrumentos de política aí. Gênero e empoderamento da mulher rural. Acá também, especialmente na sociedade todavia patriarcal, que tem uma certa dificuldade de ir incorporando o rol importantíssimo que jogam as mulheres rurais no campo, na agricultura familiar, é necessário ter atenção, e aí pode estar uma das chaves, das claves para sair adelante. Não? Já falamos de organizações, já falamos de ir melhorando a inclusão econômica, sustentabilidade e toda a dimensão da multidimensionalidade da agricultura familiar. E nesse campo, eu creio que se em desafios, quizás é o momento de acelerar as transições agroecológicas. Não? Esse momento de desafio, o preço mais alto dos fertilizantes, de insumos, quizás acá é o momento de estar pensando de forma muito intensa e dialogada com múltiplos atores quais são os caminhos para acelerar uma transição a uma agricultura que é menos dependente de insumos externos. Não se trata cá de la noite à la manhã que vai passar toda a gente a ser agricultura orgânica, biodinâmica, o que seja, pero sí é um bom momento para acelerar a transição. Não? Como disse um amigo, não foi por falta de pedras que terminou a idade da pedra. Não? Então, acá quizás é o momento de ir avançando nesses processos de transição. Dois, o que conversamos um pouquinho antes, inovação, tecnologia, especialmente aqueles que ajudem a melhorar a produtividade dos fatores. Não só aumentar a produção, mas também a ser mais produtivo o trabalho, não? O trabalho das pessoas que estão involucradas na agricultura familiar. Não? Então, acá há todo um espaço, todavia, para gerar, e é super importante, ou vai ser super importante, toda a inversão em ciência, tecnologia, inovação e desenvolvimento. Creio que aqui os institutos de investigação, e acá também, essa nova geração de startups, de aceleradoras, vai ter rol importante nos territórios rurais. 3, e isso venimos insistindo muito desde a FAO, junto com a ACI, com a Aliança Cooperativa Internacional, especialmente com a Cooperativa das Américas, o rol que pode ter o setor cooperativo, associativo, nos territórios rurais. Em momentos de crises, as cooperativas, as associações são as últimas que se vão. Estão aí, são arraigadas no território. E aqui há um amplo espectro, uma ampla possibilidade de, desde isso, inovar, incorporar tecnologia, hasta ter novos sistemas de intercâmbio, de compra, venda, entrada em mercados, não? Que me parece importante. E 4, isso que dissemos de se melhor aproveitamento da biodiversidade. Conhecemos muito pouco da biodiversidade que está acá, mas sim me parece que há uma possibilidade de passar de uma economia basada na exploração, na explotação dos recursos naturais, a uma economia basada mais no conhecimento dos recursos naturais, da natureza.
E aqui há espaço para que o agricultor, a agricultura familiar, juegue um rol importante, especialmente las e los mais jovens, não? Em meter-se, em poner mais contenido, poner mais, enfim, conhecimento em los processos, agregar valor em determinados tipos de produtos ou serviços que poderiam reposicionar a agricultura familiar em los mercados e na própria sociedade. Enfim, creio que tem isso não se dá assim por obra del acaso, não de magia. Outra vez, por isso me parece que é super importante, Luiz, o que vocês estão fazendo, de poner de manifesto a importância das políticas públicas e seus instrumentos, não? Porque eles vão moldeando o caminho hacia onde uno vai. E isso passa por necessariamente muita conversa, muito diálogo para formar, para facilitar a emergência de novas coalições de atores que podem ir empurrando em la direção que é mais desejável, não? Então, aí creio que é um pouco algo que temos que estar todos atentos e trabalhando juntos. Perfecto, Luis. Muchísimas gracias. Tenemos un panorama muy bien armado y que nos muestra las diversas posibilidades y también los retos de conectar bien todos esos temas, pero son buenos desafíos tanto para las personas que están en el gobierno, en la cooperación internacional, en la sociedad civil, en las asociaciones. Así que muchas gracias por compartilhar tudo isso com nós outros. Excelente, um gosto.